Olá, irmãos em Cristo, eu me chamo Marina Morim. Mais um dia estou junto com vocês para darmos continuidade com a leitura das Escrituras. Observar nas palavras deixadas pelos profetas, pelos apóstolos e por todas essas testemunhas ao longo de tantos anos, tudo o que o nosso Deus tem feito, faz e há de fazer. Mas antes estaremos buscando a face do nosso Criador para podermos darmos continuidade. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, eis-nos aqui, eis-nos seus filhos, criaturas feitas por suas mãos. Nos colocamos inteiramente diante da tua presença. Venha a nós, Pai, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a honra e a glória para todo o sempre. Amém. Nós estamos no livro de Isaías e daremos início ao capítulo 27 e estaremos lendo 10 capítulos no dia de hoje. Capítulo 27. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe, eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que poderei, ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá, e brotará Israel, e encherão de frutos a face do mundo. Porventura feriu ele como feriu aos que o feriram? Ou matou ele assim como matou aos que por ele foram mortos? Com medida contendeste com ela quando a rejeitaste. Ele atirou com o seu vento forte no tempo do vento leste. Por isso se espiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de haver tirado o seu pecado, quando ele fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços. Os bosques e as imagens do sol não poderão ficar de pé, porque a cidade forte está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastarão os bezerros, e ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Quando os seus ramos se secarem, serão quebrados. Vindo as mulheres, os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. E será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto desde as correntes do rio até o Egito, ao rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Promessa, do futuro, da vinda de Cristo. E será naquele dia que
que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. O anúncio do castigo de Efraim e de Judá por causa da sua impenitência. Capítulo 28. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam violentamente, a derribará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como a bêbara antes do verão, que vendo-a alguém e tendo-a ainda na mão, a engole. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes de seu povo, e por espírito do juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absolvidos do vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte. Por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: este é o descaso, daí descanso ao cansaço, daí descanso ao cansado, e este é o refrigério. Vamos ler de novo. Ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizes: fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque todas as manhãs passará, e todos os dias, e todas as noites, e será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela,
e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como o monte de Perazim e se irará, como no vale de Gibeon, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato e o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarniçais, para que vossas ligaduras se não façam mais fortes, porque já ao Senhor, Jeová dos exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre a esterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem gradado a sua superfície? Então espalha nela ervilhaça e semeia cominhos, ou lança nela todo o melhor trigo ou cevada, escolhida ou centeio, cada qual no seu lugar? O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, porque a ervilhaca não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos passa roda de carro, mas com uma vara de sacode a ervilhaca e os cominhos com um pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavalos. Até isso procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. A profecia contra Judá infiel, promessa de livramento. Capítulo 29. Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei tranqueiras sobre ti. Então serás abatidas, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó será fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa num momento repentino. Isto acontecerá. Do Senhor dos Exércitos será visitada com trovões e com terremotos e grande ruído, com tufão de vento e tempestade e labareda de fogo consumidor. E como o sonho e uma visão da noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros, e a expuserem em aperto. Será também como o faminto, que sonha que está a comer, mas, acordando, sente a sua alma vazia, e como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte de Sião. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos cabeças dos videntes. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dar-se o livro
ao que se não sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas no seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o olheiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu olheiro: nada sabe. Porventura não se converterá o Líbano num breve momento em campo fértil? Ou o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. E os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor. E todos os que dão a iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado a homens numa causa, os que armam laços ao que repreende na porta, e os que põem de parte o justo sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face, mas quando vier a seus filhos a obra das minhas mãos, no meio dele sacrificarão o meu nome e santificarão ao Santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espíritos virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito, sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes estão em Zoar, e os seus embaixadores chegarão a Anis. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, donde vem a leoa e o leão, o basilisco e o ápice ardente voador. Levarão as costas de jumentinhos as suas fazendas, e sobre as corcovas de camelo os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará, porque o Egito os julgará em vão, e para nenhum fim, pelo que clameis acerca disto, no estrarem quietos estará a sua força. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles, e aponta-o num livro, para que fique escrito para o tempo por vir, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejas, e aos profetas: não profetizeis.
para nós o que é reto, dize-nos coisas aprazíveis e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Pelo que assim diz o Senhor de Israel, visto como rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Por isso, esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente num momento, e ele o quebrará como se quebra o vaso do olheiro, e quebrando-o não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo de lar, ou tiras água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vós converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Mas dizes: não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exaltado, para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião e em Jerusalém. Não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra de que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançará fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia naquele dia. O teu gado pastará em lugares largos de pastos, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá, e cirandado com a ciranda. E haverá em todo o monte alto e em todo o outeiro elevado ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe ardendo na sua ira, e lançado espesso fumo. Os seus lábios estarão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor, e a sua respiração é como o ribeiro transbordando, que chega até ao pescoço, para peneirar as nações com peneira de vaidade, e um freio de fazer rar estará nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós como na noite, em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração como aquela que sai tocando pífano para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver
o abaixamento de seu braço, com a indignação da ira e a labareda de seu fogo consumidor, e raios e dilúvio e pedra de Saraiva, porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara. E a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamborins e harpas, e com combate de agitações combaterá contra eles, porque uma Tofet está preparada desde ontem. Sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, e sua pilha é fogo. E tem muita lenha, o assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Capítulo 32. Capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me diz o Senhor, como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte de Sião e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará e a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente, porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fabricaram as vossas mãos para pecardes, e a Assíria cairá pela espada. Não devarão, e a espada, não de homem, a consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus mancebos serão derrotados, e de medo passará a sua rocha, e os seus príncipes se assombrarão da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Capítulo 32. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos do que ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao louco nunca mais se chamará liberal, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto, e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o liberal projeta coisas liberais e pela liberalidade está em pé. Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz, e vós, filhas que estáis
tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque 1 ano e dias virei a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despivos e ponde-vos nuas, e cinge com saco os vossos lombos. Ferirão os peitos sobre os campos desejáveis e sobre as vides frutuosas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria, na cidade que anda pulando de prazer. Porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, Ofel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para alegria dos jumentos monteses e para pasto dos gados, até que se derrame sobre nós o Espírito, lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque, e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Mas, descendo ao bosque, cairá a saraiva, e a cidade será inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, os que semeais sobre todas as águas, e que enviais o pé do boi e do jumento. Os inimigos do povo de Deus serão destruídos, Jerusalém será restaurada a sua glória e felicidade. Capítulo 33. Ai de ti, despojador, que não foste despojado, e que obras perfidamente contra os que obram perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojados, e acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Se tu o seu braço cada manhã, como também a vossa salvação no tempo da tribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos, à tua exaltação as gentes serão dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo, como se apanha o pulgão, como os gafanhotos saltam, ali saltará. O Senhor é exalçado, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de retidão e de justiça, e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os seus embaixadores estão clamando de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão assoladas, desoladas. Cessam os que passam pelas veredas. Ele rompeu a aliança, desprezou as cidades, e a homem nenhum estima. A terra geme e pranteia, o Líbano se envergonha e se murcha. Saron se tornou como um deserto, e Bazã, o Carmelo foram sacudidos. Agora me levantarei, diz o Senhor, agora me levantarei a mim mesmo, agora serei exaltado. Concebeste palha, produzireis pragana, e o vosso espírito vos devorará como fogo, e os povos serão como os incêndios de cal, como espinhos cortados ardendo no fogo. Ouve vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombrarão, o temor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala com retidão, e o que arremessa para longe de si o ganho de opressões, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal.
Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos serão o rei na sua formosura. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. O teu coração considerará em assombro, dizendo: onde o escrivão, onde o pagador, onde o que conta as torres? Não verás mais aquele povo cruel, povo de fala tão profunda que não se pode perceber e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém e habitarão quieta, tenda que não será derribada, cujas estacas nunca serão arrancadas e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas o Senhor ali nos será grandioso, lugar de rios e correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, nem navio grande navegará por eles, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. As tuas cordas estão frouxas, não puderam ter firme o seu mastro. A vela não estenderam, então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos roubarão a presa. E o morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habita nela será absolvido da sua iniquidade. Capítulo 34. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor estará sobre as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança, e os seus mortos serão arremessados, e seus corpos subirá o mau cheiro, e com o seu sangue os montes se derreterão. E todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia de gordura de sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins dos carneiros, porque o Senhor tem sacrifício de Bosra e grande matança na terra de Edom. E os unicórnios descerão com eles, e os bezerros com os touros, e a sua terra beberá sangue até se fartar, e o seu pó de gordura se encherá. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela luta de Sião, e os seus ribeiros se transformarão em paz, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardentes. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre o seu fumo subirá, de geração em geração será assolada, de século em século ninguém passará por ela. Mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela. E ele estenderá sobre ela cordel de confusão e nível de vaidade. Eles chamarão ao reino dos céus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus príncipes não serão coisa nenhuma. E nos seus palácios crescerão os espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas, e será uma habitação de dragões, e sala para os filhos do avestruz. E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro clamará ao seu companheiro.
E os animais noturnos ali pousarão, e acharão um lugar de repouso para si. Ali se aninhará a melroa, e porá os seus ovos, e tirará os seus pintões, e os recolherá debaixo da sua sombra. Ali também os abutres se ajuntarão uns com os outros. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra falhará, porque a minha própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Porque ele mesmo lançou as sortes por eles, e a sua mão lhes repartiu a terra como o cordel, para sempre a possuirão, de geração em geração habitarão nela. A grandeza e glória do reino do Messias, capítulo 35. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará a floresta como a rosa. Abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria, e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Senaqueribe cerca Jerusalém. A oração de Ezequias, o exército dos assírios é destruído. Capítulo 36. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Assíria enviou Rabsaqué desde Laquins a Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército. E ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o sanchelé. E Rabsaqué lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras, em quem, pois, agora confias, e contra mim te rebelas. Eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou?
E disse a Judá e a Jerusalém perante este altar vos inclinareis? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? E subi eu agora sem o Senhor contra esta terra, para destruí-la? O Senhor mesmo me disse, sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim e Sebna a Joá e a Rabzaque, pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabzaque disse, porventura mandou-me o meu senhor só ao teu senhor e a ti, para dizer estas palavras? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabzaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ouvi as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiança no Senhor, dizendo, infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria. Aliai-vos comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará, porventura os deuses das nações livrarão cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sevarvaim? Porventura livraram eles a Samaria da minha mão? Quais são eles entre todos os deuses destes países? Os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão. Mas eles calaram-se e não lhe responderam palavra, porque havia mandato do rei, dizendo, não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com os vestidos rasgados e lhes fizeram saber as palavras de Rabzaque. E aqui, irmãos, nós terminamos a leitura de 10 capítulos no dia de hoje. E aqui nós vimos muitas visões e revelações do profeta Isaías, que foi revelado para ele, né? A grandeza e glória do reino de Messias. Os inimigos do povo de Deus serão destruídos, Jerusalém será restaurada, a sua glória e felicidade. Então tem muita promessa no livro de Isaías. Somente até aqui, irmãos, eu desejo que os irmãos fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo.